Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Ação inicial. Tá, estou esperando mais um pouquinho. Alô, minha irmã. Alô, meu irmão. Sejam todos muito bem-vindos a esta viagem que nós vamos tomar esse trenzinho na Estação da Luz. E quem é o dirigente desse trem? É o meigo amigo Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Não guarde dúvidas. Tem aí o Zap no convite. Por favor, faça as suas perguntas diretamente nesse número de Zap que está no convite. E então agora nós vamos ver a saudação do João. Hoje o Carlos Odilon não está. O João França está na casa dele e eu na minha. Muito boa noite a todos. Obrigado por compartilhar conosco, nesta noite, essa experiência do conhecimento, embarcando no trem rumo à Estação da Luz. A Estação da Luz que provém do conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós agradecemos também as perguntas de todos os internautas, né, que colaboram conosco a cada reunião de estudo, perguntas sempre muito importantes para o nosso entendimento, né, daquelas questões que realmente geram dúvidas a respeito não só dos textos apresentados no livro que nós estamos estudando, né, que é o Obreiros da Vida Eterna, como também perguntas a respeito da doutrina espírita, que também nos auxilia no entendimento dessa doutrina maravilhosa. Perfeitamente, João. Então, nós vamos começar com as perguntas. Isso. A primeira pergunta, que é muito, muito interessante, essa pergunta é do Saulo Matias, que é de Vila Sônia, Piracicaba, São Paulo, cidade muito bacana. Mas então, Saulo, ele pergunta: como se dá o resgate e ajuda nos umbrais na Terra e quais os meios, modos e técnicas que são utilizados nesses resgates? E ele pediu para dar um exemplo. Então, nós já vamos começar tentando explicar através do exemplo do próprio André Luiz. Você, naturalmente, Saulo, leu o livro Nosso Lar e vai se lembrar de um fato muito importante, que depois a mãe do André, conversando com ele, já em Nosso Lar, vai explicar para o André que o ministro Clarencio esteja o tempo todo próximo do André,
mas só que o André estava noutra sintonia. Ele via monstros, passava uma grande sede, muito frio e fome. E essa situação foi perdurando até que finalmente ele se lembrou das preces que a sua mãe ensinava ele a fazer quando criança. E então, aí ele fez a prece, mudou o seu padrão vibratório, e aí ele enxergou o Clarencio juntamente com 2 auxiliares muito eficientes que eram maqueiros mesmo. Colocaram o André dentro da maca e transportaram para nosso lar. Então você veja como é importante a prece. E aí a gente aproveita o ensejo para mandar um recado para todos os nossos irmãos desencarnados que eventualmente estejam em estado de aflição. Meu amigo, faça uma prece do coração. Somente de você falar o nome de Jesus, automaticamente em volta de você surge como se fosse uma grande bola de luz que te envolve o ser e um fio de bênçãos sublimes desce do alto em direção ao teu coração. Não desanime, ore. Nós vamos lembrar também do pai do André Luiz. Você se lembra, Saulo? Que o André, quando estava conversando com a mãe dele, perguntou: mamãe, e o papai? A senhora não tentou ajudá-lo? Meu filho, já tentei diversas vezes. O seu pai, quando na Terra, tinha uma perfeita fidelidade econômica com as obrigações para com o lar. Mas no campo sexual, ele se desviou muito. E, inclusive, 2 dessas moças que ele transviou aguardaram-no do lado de cá. E assim que ele desencarnou, eles se engalfinharam em uma luta terrível. E todas as tentativas, quando o Laerte começa a mudar um pouco o seu estado de frequência, as moças percebem e se agarram a eles em uma luta terrível, em uma luta quase que indescritível. Então, o que a gente recomenda para os nossos amigos desencarnados, amigos e também aqueles que não nos são muito simpáticos, mas nós recomendamos que façam o exercício da prece. Gente, principalmente aquela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, este pão que alimenta as nossas almas. E nós te rogamos também, Pai, perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos também a perdoar aos nossos devedores. Livrai-nos de todos os arrastamentos do mal e que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Jesus abençoe a todos nós. Ô, Levindo, o Saulo também contribuiu com uma pergunta na sexta-feira passada. Muito obrigado, Saulo. E para complementar também essa pergunta aí do Saulo, Levindo, eu queria citar lá um trecho que está lá na introdução de O Livro dos Espíritos, a respeito, né, da ação
dos espíritos, né? Que tem a ver aí com essa pergunta do Saulo. Perfeito. Então, lá diz o seguinte, olha só, os espíritos superiores, né? Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. Perfeito, João, mas eu gostaria de te pedir um favor, Sim, sim. que você explicasse com palavras simples para os nossos irmãos desencarnados, para que eles assim se sentissem estimulados a buscar o socorro da prece. Exatamente. A prece, ela é o principal meio que os espíritos têm de conseguir se sintonizar com os espíritos que estão ao redor de todos nós e também deles, prontos para ajudarem a qualquer momento, bastando aquela prece do fundo do coração, do fundo da alma, aquela prece sincera, que não precisa ser feita nem mesmo se utilizando de palavras, basta o pensamento, basta o coração, né? Aquilo que a gente sente do fundo da alma. Pode ser aquela prece que a gente derrama lágrimas, né? Essa, inclusive, e ela tem muito efeito, porque ela é real, é aquela prece que realmente nós estamos sentindo, colocando o nosso sentimento para fora em direção aos espíritos que estão ali aguardando justamente esse nosso momento para poder nos auxiliar adequadamente para o nosso problema, né? O que acontece às vezes é que a gente acaba fazendo preces que, pela nossa falta de conhecimento, eu não vou utilizar a palavra ignorância não, né? Porque pode ser uma palavra que tem um entendimento pejorativo, né? Mas assim, pela nossa falta de conhecimento, às vezes a gente não sabe o que pedir exatamente, porque às vezes a gente nem sabe mesmo qual que é a nossa condição, né? E principalmente espíritos que desencarnaram mais recentemente ficam em processos, né, muito atribulados, né, em perturbação, e aí é que realmente a prece é um instrumento muito poderoso para que o espírito possa se reequilibrar e conseguir o auxílio que ele necessita para começar a enxergar a realidade do mundo espiritual e daí continuar na sua jornada de melhoria individual que todos nós temos que conseguir paulatinamente, né, ao longo da nossa existência, como encarnados e também como desencarnados, rumo à estação da luz, que é o nosso principal objetivo, né, que é a luz que vem de Deus. Perfeitamente, João. Agora eu queria fazer mais um adendo do seguinte: às vezes o irmão, durante a sua vida aqui no plano físico, ele só aprendeu a rezar a Ave Maria. Vale. Claro, com certeza. Vale. Nós estamos falando com a mãe de Jesus, recordando, inclusive, a visita da Isabel, né? Que chegou e disse para ela: Ave Maria, tu és cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto que do vosso ventre nascerá Jesus. Meu amigo, Maria Santíssima é uma mãe amorosa de todos nós. Peça ajuda a ela. Não se acanhe de pedir ajuda,
mas também aproveita para ajudar outras pessoas também. Exatamente, Levindo. Podemos passar para a segunda pergunta, Levindo? Podemos sim, sem dúvida. Ok. A segunda pergunta também é do Saulo. Olha só, está contribuindo bastante Sim. conosco, Saulo. Né? Muito bem. A pergunta seguinte dele é: nos planos espirituais, entre colônias, zonas inferiores, nos abismos, no solo do planeta, qual a mediunidade habitual e qual a forma de comunicação? Oral, mental, pensamento? Muito bem, Saulo. Eu vou novamente buscar a resposta para essa sua pergunta lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Que muita gente deixa de ler, né? Vai lá direto para as questões e aí acaba perdendo muito conhecimento acerca de alguns fundamentos que Allan Kardec trouxe lá na introdução. Ela é realmente um pouquinho longa, né? É um pouquinho complicada da gente ler, mas eu acho importantíssimo para o entendimento da doutrina espírita a leitura da introdução de O Livro dos Espíritos. Muito bem. Então lá diz o seguinte: os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Você perguntou de forma, né, o Saulo? Então, a forma para os espíritos superiores não tem importância. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Né? De novo, olha o pensamento aí, né? Igual a gente falou do pensamento na prece, né? Então, também na comunicação entre os espíritos, o pensamento é tudo. É o pensamento que vale, certo? Daí, segue também lá na introdução de O Livro dos Espíritos, tá? Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Olha só, né? Então, eles, os espíritos superiores, né, pessoal? É o que está destacado aqui. Eles não precisam da palavra falada, né, para se comunicarem, certo? Então, a gente precisa também distinguir, certo? Essa condição particular dos espíritos superiores, tá? Porque depois que a gente desencarna, a gente não vai virar, logicamente, né, um espírito superior. Todos nós, nessa nossa jornada de progresso espiritual, vai galgando degrau, a cada encarnação, a cada vivência aqui na Terra e também no plano espiritual. Portanto, a gente tem aí uma gama de espíritos em vários degraus dessa escala espírita, que na realidade ela não tem, digamos assim, uma delimitação entre uma classe e outra classe, né? Mas lá na questão 100 de O Livro dos Espíritos, né, é colocado a questão das classes dos espíritos, né? Que a gente chama também de escala espírita. Então, de forma resumida, a gente tem lá o seguinte, olha só. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, que são os espíritos da terceira classe, né? Estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram um grau supremo da perfeição. Então, a gente tem aí uma miríade de espíritos, cada um no seu grau evolutivo, né? Convivendo lá no plano espiritual e também, eventualmente, se comunicando com nós aqui, encarnados, certo?
Aí há que se lembrar que esse intercâmbio entre o plano espiritual e o nosso plano aqui, né, a comunicação, ela vai, obviamente, variar em função também da capacidade de percepção daquele que está recebendo a comunicação ou daquele que está sendo ajudado. No caso dessas incursões aí da equipe espiritual, né, na superfície terrestre, na crosta planetária, né, em missões de auxílio, eles precisam, obviamente, se comunicar numa linguagem que ou o espírito recém-desencarnado que está ali ainda preso à matéria, ou mesmo nós encarnados com algum problema, né, de ordem física ou moral, possa entender também. Então, existe essa comunicação ainda entre o plano espiritual e o plano material, dessa forma que nós aqui possamos entender, para que a ação possa ser produzida com eficiência, não é, Levindo? E também tem o seguinte, não é? Essa questão que você perguntou aí, Saulo, da mediunidade, não é? Ela é apenas da relação entre plano espiritual e o plano físico, não é? Para que haja essa comunicação, é necessário a mediunidade, certo? Agora, entre espíritos, né, aqueles que já deixaram o mundo físico, a mediunidade, para efeito de comunicação entre eles, já não é mais necessária, pelo meu entendimento, né? Mas, vamos ver aí, Levino, você teria alguma complementação Então, para eu essa queria pergunta? só adicionar um aspecto muito interessante e que está citado no Livro dos Espíritos. Honestamente, eu não sei quantas vezes, mas o Kardec escreveu várias vezes. Tudo isso depende da intenção, né? É a intenção. Nós temos que andar Exatamente. mais depressa um pouquinho, porque o reloginho já vai. Mas o capítulo de hoje até é curtinho, tá, Olivindo? Tá Aí certo. vai ser tranquilo, tá? Tá. Nós podemos então partir para a leitura do livro, Levindo? Podemos. Certo. E a Muito bem. próxima pergunta a gente responde na. Não, foram só essas duas perguntas mesmo, as duas do Saulo. Tá certo. Então vamos Ok? para a leitura. Isto. Então, nós estamos fazendo hoje a leitura do capítulo 12, com o título Excursão de Adestramento. Nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Aqui, esclarecê-la-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeadoras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. Então, a gente está vendo aqui, né, o Levindo, que esse trabalho ele está sendo destinado principalmente aos recém-desencarnados. Exatamente. É bom frisar que ninguém está ao desamparo. Exatamente, isso aí. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível.
Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos-nos em ação. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita, em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades da limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-nos de certos princípios destruidores ou dissolventes. Olha aí novamente, né, o pensamento entrando em ação. Né, exatamente. Tentando... João, geralmente essa limpeza é utilizado o ozônio, né, para dissolver essas energias desequilibradas. Uhum. Exatamente, como estava lá naquele capítulo, né, que a gente passou, me parece que é o capítulo 10, né? Isso. Fogo purificador, né? Isso. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzi: imagina a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir, dia e noite, em tubas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Estabelecia paralelo entre a fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal, verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Valeria, assim, o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Mesmo assim, a delicada colaboradora, aprendendo-me as indagações íntimas, ponderou: olha só, né, a coordenadora estava lendo os pensamentos do André Luiz, hein? Todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valeu-nos... Só uma interrupçãozinha. Positivo. Uma criança frequentadora da nossa casa perguntou a um irmão: escuta, lá no céu tem pão? Você veja como é que é. Uhum. E tem muitas crianças nessa condição. Então, elas Exatamente. Também devem procurar. Façam as suas orações, crianças. Orações simples. Peçam a Jesus, peçam a proteção de Jesus. Jesus,
Dai amparo, Senhor, para essas crianças que perecem de fome em todo esse planeta Terra, que tem tantas condições de alimentar muito mais, mas mesmo assim, hoje, em pleno ano de 2025, morrem muitas crianças de fome. Então, nós estamos pedindo a Jesus o socorro amigo para estas crianças. Vamos continuar, João, porque o tempo só faltam 5. Não, falta meia hora ainda, Levindo. Não é isso? Vamos lá. Valemos-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí, as concepções espirituais não se desenvolvem acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra, né? Eu vou pedir desculpas para vocês aí, se por acaso estiverem escutando alguma música de fundo. Meu vizinho resolveu, não sei se ele está fazendo um churrasco hoje, né? Colocou uma música num volume um pouco mais alto. Eu estou aqui de janelas fechadas, porta fechada, e mesmo assim o som está entrando e talvez ele não seja está ouvido. Não saindo está saindo não, né? Ah, então Fique ótimo. tranquilo. Ótimo, então. Então vamos continuando aí. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor. Lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram
Estamos fazendo no Espiritismo Evangélico a recapitulação do cristianismo. O padre Hipólito aprovou o benévolo. Sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro de nosso esforço, prosseguiu Irene com Inesa, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que, para a obtenção do desiderato, é imprescindível fazer alguma coisa. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o esforço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos. O que dá e o que recebe. Como veem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Continuou Irene, em sua brilhante argumentação, ensinando-nos vivaz a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. As casas de benemerência social, sobre as águas pesadas do pensamento humano, funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessita de princípios renovadores. Olha aí novamente o pensamento, né, em ação. Isso. João, Sim? eu queria fazer uma pergunta para aproveitamento de todos. Ao desencarnar, nós vamos receber um crachá de espírita? De jeito nenhum. Nem espírita, nem os seguidores de qualquer outra religião ou filosofia, né? Ninguém vai chegar do lado com um crachazinho, não, né? Vai chegar apenas com a sua bagagem espiritual. Nem mesmo a máscara que as pessoas costumam colocar aqui na vida terrena, né? Elas vão levar para o lado de lá, não, né? Vai chegar lá sem máscara e outra coisa, né? Com os nossos pensamentos abertos para a leitura de qualquer espírito que esteja numa condição evolutiva um pouquinho maior do que a nossa, né? Perfeito. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior, né? Eu estou lembrando aqui que você falou também de pão, não é, Levindo? Quando Jesus falou que nem só de pão vive o homem, né? Mas ele não disse que não era, que o homem não precisava do pão. Ele não disse isso, né? Não, quem interpretou dessa forma, interpretou errado, não é? Exatamente. Ele disse que nem só de pão vive o homem, não é? Mas Pois ele não disse que a gente não precisaria do pão, certo? Então a gente tem que saber separar as coisas, né, Devino? Na interpretação das palavras do mestre. E a doutrina espírita, ela nos convida constantemente ao raciocínio.
Então, conforme Isso. você recomendou, João, a leitura da introdução do Livro dos Espíritos, a gente fica admirado, né, da grandeza de Kardec. Logo na primeira pergunta, o que é Deus, né? Uhum. Que é Deus. Isso mesmo. Que Né? coisa sensacional. É. Quer dizer, ele descartou todos os preconceitos de então, né? Todas Isso as mesmo. ideias preconcebidas. Ele Uhum. deixou de lado. É. E ao invés de fazer como outros faziam, quem é Deus? Que homem é Deus, né? Uhum. Ele perguntou o que é Deus, dando uma liberdade muito mais ampla para Uhum. os espíritos É. responderem, né? Isso. Na realidade, até, Levindo, ele não colocou o O do substantivo antes, não. Ele perguntou o Não, que é Deus. Isso diferencia mais ainda a pergunta, porque ele não substantivou Deus, não é? exatamente. Ele perguntou o que é Deus e não o que é Deus. Se ele tivesse Pois é, perguntado o que é Deus, ele poderia estar perguntando que coisa é Deus. Estaria pois é, substantivando Deus, não é? exatamente. Então ele foi bem mais inteligente, não é? Do que Bem mais, isso. Bem bem mais mais. inteligente, é. Então, continuando, só repetindo aí o último parágrafo, passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora a minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Caíra a noite e continuávamos em companhia da estimada irmã que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniram as crianças nos momentos de sono físico em ensinos benéficos. Acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas nos círculos de nossa movimentação. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez, naquele instituto, abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadora divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à Câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante àquele compartimento, de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano em excursão de aprendizado e adestramento. Então, Ambos só os grupos... lembrando o pessoal, o Dimas é aquele que está enfermo, prestes a desencarnar. Isto. Ambos os grupos partimos em direção diversa. Utilizando a volitação com maestria, Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participara você de serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. É fácil, tornou. Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo, em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente, estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos
e impulsionados por nossa energia, volitarão conosco, sem maiores impedimentos. Recebi explicação com interesse e, em breve, penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Recebi a explicação com interesse e, em breve, penetramos a modesta residência de Dimas. Estou repetindo aqui, sem querer. Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou: ó, meus amigos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação. Não, meu caro, assentou Hipólito sorrindo. É preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco, não temos tempo a perder. O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas, os três rumamos para o rio em busca da moradia de Fábio. Não se registraram obstáculos e, em reduzidos instantes, tomamo-lo à nossa conta. O companheiro ligou-se, prazeroso, à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou. Não convém... fazer uma observaçãozinha. Sim, Levindo. Então, João, porque essas leituras, elas têm a finalidade de aproveitamento geral. Então, a gente quer lembrar que aos nossos irmãos que quando o familiar desencarna, nós deveremos estar auxiliando com os nossos pensamentos, porque ali está sempre uma equipe de Jesus, realizando o trabalho de libertação do espírito. Agora, isso é importante, João, a gente falar, inclusive em outras vezes, falar novamente, porque às vezes a gente vai no velório, aí você vê escondidinho lá do outro lado da rua, tem 1 litro de cachaça. E eles estão bebendo, né? Uhum. E fora isso, as piadinhas, né? Piada de rosto e tudo. Então, tudo isso atrapalha o trabalho da equipe espiritual. Vamos colaborar com os nossos pensamentos de gratidão a Deus, porque permitiu que aquele ser estivesse junto conosco até aquele momento. E agora chegou a hora da gente entregar, devolver, porque ele não nos pertence. A gente tem essa falsa ideia de que as pessoas da família me pertencem. Meu pai, minha mãe, meus irmãos me pertencem. E não pertence de jeito nenhum a nós, mas sim a Jesus. Vamos ajuntar as nossas forças, as forças do nosso pensamento e orar a Jesus, pedindo socorro para aquele irmão que está partindo. Você sabe, João, que nos hospitais houve-se muito mais preces sinceras do que nas igrejas, né? Porque o familiar está naquela iminência de desencarnar, então vem a prece, né? O Exatamente, pedido. Isso. Uhum. E normalmente é aquela do fundo do coração, né? Exatamente. A prece... É aquela que vale. É pura de verdade, né? Isso aí. Então, continuando, pessoal. Vamos continuar. Vamos. O companheiro ligou-se prazeroso à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou. Não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos na segunda viagem. Lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso senão concordar. De regresso à câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios.
Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Após trabalho ingente de magnetização do vago e, em seguida, a administração de certos agentes anestesiantes destinados a propiciar-lhe brando sono, retiramo-no do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Em minutos rápidos, punhamo-nos de regresso. Com a aquiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos-iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam enfraquecidos, baldos de noção clara do que ocorria. O assistente organizou a corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós outros, almas libertas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual. De mãos entrelaçadas, para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Adelaide e Fábio... Aí sim? É a educação para morrer, né? É, exatamente. Você veja, por exemplo, o Chico uma vez estava fazendo uma viagem de avião e pegou uma turbulência muito grande, né? E ele começou a chamar o doutor Bezerra, chamar o Emmanuel, aí o Emmanuel apareceu e falou com ele: Chico, tem educação para morrer. Foi a recomendação dele. É, isso mesmo, né? Acho até que o Chico contou isso aí naquela entrevista do programa Pinga Fogo, né? Aí, exatamente. Como o Chico parece que estava insistindo, né? Continuou gritando com os sacolejos do avião, aí o Emmanuel finalmente falou com o Chico assim: Chico, pelo menos então cala a boca e morre com educação. Pois é. Bom, então, continuando, pessoal. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Ah, tá. Ó grande Deus, exclamava Albina, rememorando passagens bíblicas. Estaremos nós no glorioso carro de Elias? Dai-me forças, ó Pai, de misericórdia. Expressava-se Cavalcante, de alma opressa. Falta-me a confissão geral. Ainda não recebi o viático. Ó, não me deixeis enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Suas rogativas sensibilizavam-nos os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis entre assombrado e inquieto. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos, em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntou em voz alta: que rio é este? Ah, tenho medo. Não posso atravessá-lo. Não posso. O impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade. Ainda tão débil resistência, e o grupo avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Congregaram-nos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevados conhecimentos. Em pequena sala posta à nossa disposição, Gotúzio, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham cônscios do fenômeno. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles comentando: amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora à distância pelas necessidades do momento.
Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatória. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada essa primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude do coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime desse instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós, solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na providência divina. Logo após, verificou-se breve intervalo, durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Cavalcante, com a expressão ingênua do menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz. A alegria enorme banhava-lhe o coração e, contente e reconfortado, acentuava: não será aqui o céu? Não consegui fazer-lhe sentir o contrário. Albina lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não, só falta... Essa é a última página, tá, Levindo? Porque a gente já está próximo do final, ok? Não dá para a gente terminar. 5 minutos. Isto. Dentre os espiritistas, Adelaide e Fábio integravam-se à reserva feliz da oração. Mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso de Padre Hipólito, inquiriu se a zona representava alguma dependência aventurosa de Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesma. Estamos muito longe de outros planetas. Trocamos inteligente olhar que produzia bom humor. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio, acrescentando: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. E, fitando-nos mais agudamente, prosseguiu: há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio no serviço da sabedoria e do amor que frutifica no instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei, que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário da luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Oh, como foi maravilhoso meu sonho de agora! Vi-me à beira de rio caudaloso e brilhante, que atravessei com auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa cheia de luz. A companheira tranquilizou-o, exortando-o a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento
com os amigos que dentro em breve viriam ter conosco, congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide. Deliberou Jerônimo no nosso retorno à casa transitória de Fabiano para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com a sua bênção. É isso aí, então, João, pessoal. Aí terminamos o capítulo 12. Você veja que interessante, porque muitos dos recém-desencarnados, eles interrogam se ali era o céu, se era o paraíso, o que era aquele lugar, por causa das concepções que foram transmitidas a eles. E a gente, então, assim, com esse objetivo de instrução geral, nós queremos dizer aos nossos irmãos que participam conosco que a próxima reunião eu não estarei presente porque tenho um compromisso em Leopoldina, mas o Odilon deve estar presente. E vocês não percam, porque vai ser o desencarne do Dimas, que apresenta situações muitíssimo interessantes, hein? Ô, João, eu já vou aproveitar e despedir do pessoal. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana para todos. Que Jesus a todos nos abençoe. João, muito obrigado. Deus te abençoe. Muito bem, é isso aí, pessoal. Agradecemos demais a participação de vocês e agradecemos também aos nossos amigos espirituais, né, e a todos aqueles desencarnados que também puderam acompanhar conosco esse estudo da noite. Esperando também contar novamente com vocês na próxima sexta-feira, né? E não se esqueçam de enviar as suas perguntas, que contribuem muito para o nosso estudo e aprendizado. Então, fiquem todos com Deus e as bênçãos de Jesus nessa nossa caminhada no mesmo barco da evolução. Muito obrigado e até a próxima vez. Até a próxima vez, gente. E juízo no carnaval, hein? Isso mesmo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.